A paz do Senhor. Jejum. O que é jejum? Jejum é você se abster de comida, de água, por um certo tempo, seja por questão de saúde, ou seja para algum propósito entre você e Deus, ou até mesmo para você emagrecer. Mas lembrando que 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, Deus prefere que você obedeça a Ele, a sua vontade, do que sacrificar, do que fazer sacrifícios. Jejum não é uma coisa muito agradável, não é uma coisa assim muito boa que muitos cristãos gostam de fazer hoje em dia. Porque para quem já fez jejum, sabe que não é muito fácil você aguentar ficar com fome por várias horas ou vários dias. Eu mesmo, o máximo que eu consegui ficar foi por um pouquinho mais de 2 dias sem comer e sem tomar água. Então, segundo a palavra de Deus, o jejum, ele sempre foi feito pelos personagens bíblicos, sempre para algum propósito, e nunca foi feito assim em vão. Então, lembrando que jejum, para quem já fez, sabe que não é fácil, é um sacrifício, você tem que lutar contra a fome, contra a sede. Então, lembrando que Deus prefere que você obedeça a palavra dele do que fazer sacrifícios, e fazer jejum é um sacrifício. É uma coisa difícil. É uma coisa que muitos cristãos não gostam de fazer. E o jejum hoje em dia, ele está ausente na vida de muitos cristãos. Eu particularmente, quando me converti, alguns anos atrás, aleluia, eu fazia muito o jejum. E agora, neste momento, eu estou meio que parado com essa prática. Porque o jejum sempre ele foi feito, como eu disse, para um propósito entre você e Deus. Em Mateus capítulo 6, do versículo 16 ao 18, Jesus fala um pouco sobre o jejum. Ali Jesus fala que o jejum ele deve ser feito de um modo entre que só você e Deus sabem que você está jejuando. E que você não deve estar falando para os homens, para as pessoas que você está jejuando, porque num sentido assim você estará se exaltando, querendo se parecer, querendo mostrar para os homens que você é o cara, que você está jejuando. E se você que age assim, fala para as pessoas, hoje eu estou em jejum de 1 dia, 2 dias, então Deus não se agrada com isso. Quando você jejua, aqui Jesus disse que você tem que ficar assim normalmente, com a aparência normal, como não demonstrasse que você está jejuando, entende? E é assim que Deus quer. Deus não quer que você se vanglorie por estar jejuando. Isaías capítulo 58, você leia aí na tua Bíblia, ali fala o jejum que Deus se agrada. E outra, que jejum e oração devem andar juntos. Na verdade, jejum, oração e Bíblia, os 3 devem andar juntos. Mas por que jejuar, irmão Fabiano? O homem, quando ele jejua, você realmente é para quebrar a carne. O homem, ele fica mais no espírito quando ele jejua, para ficar mais cheio de Deus, mais cheio da presença de Deus, mais cheio do Espírito Santo de Deus. Também para quem enfrenta uma grande provação ou vai enfrentar. Jejuamos também para receber algo da parte de Deus. O homem jejua também para agradecer a Deus por algo conquistado. O homem também jejua para questões de saúde também, como eu acabei de falar no início do vídeo. O homem também jejua para ganhar uma causa. E está lá em Esther, capítulo 4, versículo 16. Esther, juntamente com o seu povo,
decretou um jejum em prol de algo, por uma causa. Então ela e o seu povo decretaram um jejum para conseguir algo da parte de Deus. E também, segundo Jonas capítulo 3, versículo 5, muitos jejuam para mostrar tristeza e arrependimento por algum mal que cometeu, por algum pecado. Mas quem deve jejuar? É lógico que só deve jejuar quem nasceu de novo, o cristão verdadeiro. Uma pessoa que não nasceu de novo, que não é um cristão verdadeiro, muitas vezes ele até jejua, só que para Deus não vai valer nada. Porque, como disse Jesus para Nicodemos em João capítulo 3, necessário é que vos nasça de novo. Então, quem deve jejuar somente quem nasceu de novo, que se tornou nova criatura. Amém? Posso ter relação sexual enquanto jejuo, no caso dos casados? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, Paulo alerta ali sobre o casal homem e mulher ficar muito tempo longe um do outro. Isso se refere também ao jejum e também quando um dos dois está assim muito longe um do outro. Por exemplo, um dos dois foi para outro local, outra cidade, ou outro estado, ou outro país, a trabalho ou a estudo. Então Paulo alerta aqui que para o casal que está vivendo assim, tomar muito cuidado, para procurar evitar o casal ficar muito longe um do outro, por causa da carne. E ali diz que para que Satanás ele pode vir tentar os dois, ou um dos dois, e acabar levando ao adultério da parte de um dos dois, por causa de eles ficarem muito tempo longe um do outro. Então o casal tem que vigiar nessa questão. E assim também é o jejum. Geralmente muitos acreditam que quando um dos cônjuges jejua, ele deve ficar sem relação sexual com a sua esposa ou com o seu marido. Então, às vezes um dos dois determina aí jejuar 2, 3 ou mais dias, e isso também pode, ele tem que entrar em acordo primeiro com a sua esposa ou com o seu marido, já dizendo que ele vai jejuar por 3 ou 4 dias, deixando o seu cônjuge ciente disso, para que ele não venha a ser tentado por Satanás e venha a pecar contra o seu marido ou contra a sua esposa. Jejuar de quanto em quanto tempo? Olha, a Bíblia não diz você deve jejuar 1 dia, 2 dias. Você mesmo determina. Lógico que para um iniciante ele vai jejuar algumas horas, 10, 12 horas ou menos. Agora, para quem já está mais avançado, para quem já tem o costume, ele vai jejuar 1 dia, ele vai determinar jejuar 2 dias, 3 dias, 4 dias, fica a seu critério. Mas, segundo a medicina, hoje em dia as pessoas têm que tomar cuidado com essa prática, principalmente os cristãos, ter cuidado com o jejum prolongado, porque muitas vezes você pode acabar adoecendo e até morrendo, como já tem casos por aí que eu já ouvi falar de pessoas que determinaram um jejum muito prolongado e acabaram morrendo por causa disso. Nunca jejuei. Como proceder? Você que nunca jejuou e quer iniciar, você tem que assim começar assim com algumas horas, no mínimo aí de 10 a 12 horas. Tem pessoas que não aguentam ficar sem comer nem por 4 horas. Então eu indicaria assim, começa aí de 10 horas, depois 12 horas. Depois de um certo período você vai aumentando, você vai para 24 horas, depois tu pode passar de mais 1 dia. Como eu falei antes, o máximo que eu consegui foi um pouquinho mais de 2 dias. Então, lembra que, só que assim, no começo não é fácil.
A fome, principalmente, ela é muito forte. Ela se torna muito forte no início, mas depois que passa ali esse período da fome ser mais forte, depois ela acalma um pouco, ela vai acalmando. E daí que o homem consegue jejuar por 2, 3 ou mais dias. Mas lembrando que ele tem que estar na oração, ele tem que estar em espírito, ele tem que estar junto com Deus. Aí ele vai conseguir vencer, ele vai conseguir jejuar pelo período que ele determinou com Deus. Jejuar é mandamento? Não. Jejuar, ele não é mandamento, mas ele é bíblico. Se você optar por jejuar, não tem problema nenhum. Mas se você também não quiser jejuar, não tem problema nenhum. Você não vai ser salvo por jejuar. E você não vai perder a salvação por não jejuar. Amém? Então você jejua se você quiser. Você pode passar a tua vida toda e não ter jejuado nenhuma vez. Deus vai te salvar, porque você já é salvo pela fé em Cristo. Amém? Se eu decidir jejuar, devo cumprir o meu voto? Segundo a Eclesiastes, capítulo 5, versículo 5, diz assim: melhor não votar do que votar e não cumprir. Então, se você faz um voto com Deus por algo que você precisa ou por algo que você deseja, através do jejum, é melhor que você cumpra esse voto, o que você prometeu, esse acordo que você fez com Deus. Porque é melhor se você não cumprir, não conseguir ficar por 2 ou mais dias que você determinou com Deus, então é melhor você não cumprir, não votar, não entrar em acordo com Deus. É melhor então você não fazer isso, porque se você não vai conseguir cumprir, então é melhor você não votar do que você votar e não cumprir. O melhor é você votar, entrar em acordo com Deus e cumprir este acordo, para a coisa funcionar na tua vida. Amém? Perderei a salvação se não jejuar? Não, é o que eu acabei de falar antes. Não, ninguém vai perder a salvação ou não vai ser salvo por não jejuar. Isso não existe na palavra de Deus. Agora, sobre o jejum, a palavra de Deus, ela nos mostra 3 tipos de jejum que foram feitos por diversos personagens da Bíblia. Um dos jejum, ele é o jejum normal. Esse normal é não comer nada, só beber água. Então você determina para Deus: Deus, eu vou jejuar, mas eu vou ficar sem comer, mas eu não vou ficar sem tomar água. Aliás, como eu já falei antes, a medicina alerta que é perigoso para o homem ficar por muito tempo sem tomar água, principalmente a água. Então, o jejum normal é você não comer nada, só beber água. E muitos acreditam que foi esse o jejum que Jesus fez no deserto da Judéia, quando ele foi tentado por Satanás. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 2, ali diz que Jesus fez esse tipo de jejum no deserto da Judéia. Muitos acreditam que Jesus ele só fez a abstinência de comida, porque Satanás falou para Jesus: transforme essas pedras em pão. Mas que Jesus ali fala que as pessoas entendem através desse texto que Jesus só se absteu de comida e não de água. Ali que Jesus fez o jejum de 40 dias. Também outro tipo de jejum é o jejum total. Esse é você ficar sem comer nada e sem tomar nenhum tipo de líquido. E essa é uma situação extrema. Esse tipo de jejum só foi realizado no livro de Esther, capítulo 4, versículo 16, como eu acabei de comentar anteriormente. Foi uma situação muito extrema sobre a vida de Esther e do seu povo, o judeu.
Ali eles estavam correndo o risco de serem mortos, de serem destruídos. Então a própria rainha Esther determinou um jejum total da parte dela e da parte do povo, para eles vencerem aquela causa, para eles serem livrados por Deus, para eles serem livrados por Deus da morte, do perigo que o povo de Esther e a própria Esther estavam correndo. Então o jejum total só foi feito pela palavra de Deus numa situação muito extrema. Aliás, quando eu fiz este jejum de 2 dias, um pouquinho mais de 2 dias, eu fiz total, sem beber água e sem comer nada. E quando eu falei ali sobre Eclesiastes capítulo 5, versículo 5, que é melhor você não votar, é melhor você não votar do que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Depois desse jejum de 2 dias e pouco, depois de um certo período, eu quis fazer um jejum de 3 dias. Na verdade, eu ia querer aumentando, eu ia para 3 dias, depois 4 dias. Só que quando eu determinei o jejum de 3 dias, eu acabei errando. Eu acabei não cumprindo. Então, como diz a palavra, se você não vai conseguir cumprir, não vote, porque você estará desagradando ao Senhor. E ao mesmo tempo você vai acabar ficando triste por você não ter conseguido jejuar pelo tempo que você determinou com Deus. E o outro tipo de jejum é o parcial. O que é o jejum parcial? É você se abster de algum tipo de alimento por um tempo determinado. Por exemplo, hoje a comida preferida dos brasileiros, principalmente, são as comidas muito calóricas. São as batatinhas fritas, x-salada, pizza, entre outros tipos de alimentos. Então o jejum parcial, você pode fazer ele assim por um certo período, se abstendo de algum tipo de alimento. Por exemplo, ó Senhor, por causa disso, que eu preciso conquistar isso, como eu amo esse tipo de alimento, eu vou fazer assim, eu vou ficar 10 dias, ou 20 dias, ou 30 dias, sem comer esse tipo de alimento, ou aquele tipo de alimento. Amém? Então, esse é o jejum parcial. Esse foi feito por Daniel, está lá em Daniel capítulo 10, do versículo 2 e o 3. Daniel fez este tipo de jejum, o parcial. Mas assim que você não fica sem tomar água, mas também você pode também determinar ficar sem tomar refrigerante, por exemplo, que aliás o refrigerante ele não é bom para a saúde do homem, ou suco, se abster de suco ou de refri por um certo período de tempo, assim como a comida. Amém? Então são esses 3 tipos de jejum que a Bíblia nos mostra: o total, o parcial e o normal. Personagens bíblicos que jejuaram. Moisés, está lá em Êxodo 34, versículo 28. Todo o povo de Israel também fez um jejum. Ao mesmo tempo, está lá em Juízes capítulo 20, versículo 26. 1 Samuel capítulo 7, versículo 6. 2 Samuel capítulo 1, versículo 12. E Esther capítulo 4, versículo 13. Os moradores de Jabes Gileade também fizeram jejum. Está lá em 1 Samuel capítulo 31, versículo 13. Davi e seus homens. 2 Samuel capítulo 1, versículo 12. 2 Samuel capítulo 12, versículo 16. Os Salmos 35, verso 13. Acabe, 1 Reis capítulo 21, versículo 27. Josafá, 2 Crônicas capítulo 20, versículo 3. Esdras 8, versículo 21. Neemias capítulo 1, versículo 4. Esther capítulo 4, versículo 16. Daniel capítulo 6, versículo 18. Daniel capítulo 9, versículo 3. Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 2. E Lucas capítulo 4, versículo 2. A profetisa Ana, Lucas capítulo 2, versículo 37.
E o apóstolo Paulo, Atos capítulo 13, versículo 2 e capítulo 14 e versículo 23. Mas esses personagens que eu acabei de ler, que fizeram o jejum, como eu acabei de falar no início do vídeo, o jejum sempre foi feito pelos personagens da Bíblia para um propósito, para conquistar algo da parte de Deus, para conseguir algo da parte de Deus. Amém?